noite. Estamos aqui novamente, então, para a nossa última palestra, segunda do dia de hoje, né? E a nossa última do Meeting Universitários, a nossa segunda edição. E agora a gente vai ficar com a Flávia Corgozinho. Ela é nutricionista, né? Doutora em ciências, coordenadora do grupo de pesquisa de estudo da obesidade de Goiânia e professora e pesquisadora da UFG. Ela vai falar para a gente um pouquinho do nutricionista na Itália, da formação, atuação e pós-graduação. Seja bem-vinda, Flávia. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite, né, a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho de como que foi a minha experiência internacional, né, como pesquisadora, com olhar de nutricionista também, que é a minha formação de base. Né, e eu sinto que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de partilhar um pouco da experiência que eu tive, é uma maneira que eu tenho de ajudar a pagar o governo todo o incentivo estudantil que eu tive, né, ao longo da pós-graduação. Então, eu me sinto muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de devolver um pouquinho para a comunidade aquilo que foi investido em mim. Que bom, a gente também está bem feliz aí com a sua disponibilidade, Flávia, para trocar essa experiência, e até porque eu acho que esse meeting ele veio enriquecer muito e nos pôr numa posição assim, de realmente valorizar a posição do nutricionista no Brasil. Temos muito ainda, né, que caminhar, temos muito ainda que galgar espaços, mas o que a gente está vendo, assim, da impressão que nos trazem, né, do nutricionista no Brasil, a gente está se sentindo bem orgulhoso, assim, de um pouquinho que a gente já comentou, você também já comentou algumas coisas, eu acho que isso vem a enaltecer ainda mais o nosso trabalho. Então, fica à vontade aí para começar a dividir sua experiência e a gente vai trocando perguntas aí nesse tempo. Bom, inicialmente eu acho que eu iria contar um pouquinho da minha história, né? Até como eu cheguei na Itália, para talvez motivar algumas pessoas, que às vezes a gente fica achando que essas oportunidades são para pessoas que estão apenas em grandes centros, né? Tem que estar na melhor universidade, tem que estar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né? E aí eu quero mostrar que isso não é uma verdade, né? Muitas vezes a gente tem medo de dar um passo porque acha que aquilo não é para gente. E eu espero que eu consiga quebrar isso um pouquinho. Então, vocês já devem ter percebido que o meu sotaque é mineiro, né? Eu moro em Goiânia, mas eu sou mineira. E eu nasci numa cidade muito pequena, no norte de Minas, uma cidade muito pobre, muito carente. E a primeira oportunidade que eu tive foi uma bolsa de estudos. Minha primeira oportunidade internacional foi uma bolsa de estudos para ir cursar o último ano do ensino médio nos Estados Unidos. Né? Que eu sou muito grata por essa oportunidade, e essa oportunidade abriu os meus olhos que o mundo é muito grande, né? Que a gente não precisa ficar só onde a gente está. E eu fui cursar o curso de nutrição na época chamada Faculdades Federais Integradas de Diamantina. Diamantina é uma cidade histórica em Minas Gerais. Hoje ela cresceu, já virou universidade, né? Mas na época que eu me formei ainda era Faculdades Integradas de Diamantina. E tinha duas coisas que na graduação já eram muito claras para mim. Eu acho que isso ajuda muito quem estiver na graduação, estiver me ouvindo. É mais fácil quando a gente já sabe o que a gente quer para a gente, né? Porque aí a gente já consegue trilhar o caminho a seguir. Um deles é que eu queria docência. Então, quando foi mais ou menos ali no quarto período, eu já tinha essa certeza que eu queria docência, porque enquanto eu não estava em sala de aula, eu dava aula de inglês, num curso de inglês na cidade. E era uma coisa que me dava muito prazer. Então, por mais que eu amasse, né, a ciência da nutrição e o atendimento, eu sabia que a sala de aula era uma coisa que brilhava os meus olhos. E aí, quando eu sabia que eu queria docência, eu já sabia mais ou menos o caminho. Eu precisava procurar uma iniciação científica, eu precisava começar a frequentar congressos, mesmo que eu não tivesse trabalhos para apresentar. Então, se tem alguém que está escutando que acha que tem assim, o dom para a sala de aula, já começo a indicar, procure congressos, mesmo que você não tenha trabalho para apresentar. É um momento muito rico, né? A gente aprende muito porque a graduação, o tempo é muito curto para tantas coisas que a nutrição pode se aplicar. E eu lembro que a minha iniciação científica não tem nada a ver com o que eu fui fazer depois. Eu trabalhava na ciência de alimentos, com carne de cavalo, né? Então a gente fazia toda a bromatologia. O primeiro congresso que eu fui foi até no Sul, foi em Curitiba, verdade, foi em Curitiba, que foi o Internacional de Ciência de Alimentos, né? E, enfim, isso me abriu muitos olhos. E eu também tinha uma outra certeza, que eu queria ter mais uma vez uma experiência internacional.
E aí eu conheci uma professora na faculdade que tinha feito o doutorado sanduíche. Eu nem sabia que existia essa possibilidade no Brasil, né, da gente fazer parte da pós-graduação fora, enfim. E a hora que ela me contou que ela tinha feito parte dos estudos dela fora, aquilo brilhou dentro de mim. Eu falei, gente, eu quero isso para mim, né? E aí eu terminei a graduação e eu fiz durante a graduação eu fiz um estágio não obrigatório em São Paulo, num grupo de estudos que chama Grupo de Estudos da Obesidade, coordenado pela professora Ana Damas, pelo qual eu me apaixonei do tema obesidade, né? É um grupo que eu faço muito orgulho de fazer parte desse grupo, onde a gente tratava adolescentes que tinham obesidade, eles ficavam 1 ano num tratamento interdisciplinar. Então eu fiz esse estágio lá e eu já sabia então aonde eu queria fazer minha pós-graduação. Então terminei a graduação, fui para São Paulo, né? E vocês imaginam, eu sempre morei em cidade muito pequena, né? Diamantina é muito pequena, a cidade que eu morei fora era muito pequena, e fui para aquele monstro de cidade, né? Para aquela selva de pedras que é São Paulo. E foi muito enriquecedor para mim, né? Estar ali no grupo. Fiz o meu mestrado, não fiz o mestrado no tema que eu queria, na verdade, era o tema que tinha, então a minha orientadora falou assim, olha, a gente precisa de alguém que estude sono e obesidade. Você topa? Aí eu falei, né? Eu tinha acabado de chegar, ela falar, não, eu topo. E eu falei, não, top. Ela falou assim, você tem 1 mês para me escrever um projeto. Se eu gostar do seu projeto, eu te matriculo no mês seguinte. E aí eu quase sortei, né? Porque na graduação a gente não estuda sono, a gente não estuda psicobiologia, não tem tempo para isso, né? Até acho que é uma falha do nosso currículo, porque o sono tá tudo relacionado com a nutrição, com a ingestão alimentar. Mas enfim, aceitei o desafio, deu tudo certo. E aí eu terminei o meu mestrado. Mas eu sempre gostei muito da genética, era uma coisa que sempre brilhou muito os meus olhos, foi a genética. E no doutorado, né, todo mundo fala que o doutorado você precisa tentar fazer naquilo que você quer fazer o resto da vida, né? E eu tentei migrar e a minha orientadora foi realmente uma mãe, ela permitiu que eu fosse para a área da genética. Eu entrei em contato com o pessoal da USP, que foi quem me orientou, né? Porque a gente não tinha ninguém no grupo que entendesse de genética. E foi quando eu comecei a falar, olha, eu já tinha sinalizado que no doutorado eu queria fazer um doutorado sanduíche, já tinha uma menina do grupo que tinha feito doutorado sanduíche na Itália, né? E aí, quando chegou a minha vez de entrar no doutorado, eu lembro que ela falou assim, olha, já que você quer fazer o doutorado na Itália, você podia tentar entrar em contato com o grupo do Saverio Tinti. Eu não fazia a mínima ideia quem era Saverio Tinti. Ele era simplesmente um dos candidatos ao Prêmio Nobel de Medicina, né? E aí, quando ela foi me contar quem que era ele e tal, aí a gente, até nós duas pensamos, não, gente, esse homem não vai nos responder, né? Brasil, né? Enfim, a gente parece que a gente mesmo tem um preconceito conosco, né? Como se o mundo olhasse pra gente diferente. E eu falei, bom, o não a gente já tem, né? Então vamos mandar um e-mail e ver se ele responde. Bom, para nossa surpresa, em menos de 1 hora ele me respondeu e perguntou assim, você está disponível para conversa no Skype agora? Aí eu gelei e falei, bom, eu tenho que estar, né? E aí eu liguei, a gente fez a chamada de ligação, foi em inglês, né? Graças a Deus, porque eu não sabia falar nem oi em italiano. E ele foi, assim, um verdadeiro gentleman, ele foi super receptivo. Não temos interesse sim, se você quiser pode vir. Enfim, e aí eu e a minha orientadora ficamos no céu. Ela mais ainda porque ela tinha noção para onde eu estava indo. Eu vou ser bem sincera, eu só tive noção do tamanho do presente que eu ganhei uns 2 anos atrás, né? Que realmente caiu a ficha do quão Deus foi bondoso comigo de me permitir estar naquele laboratório. E aí as coisas simplesmente foram fluindo, né? Então o Brasil, na época, além do Ciências Sem Fronteiras, já tinha o programa do CNPq, do doutorado sanduíche. Então, isso tem alguém que não conhece, o Brasil tem esses programas que favorecem esse intercâmbio, né? E eu me inscrevi tanto pelo CNPq quanto pela CAPES, e não cheguei nem a me inscrever no Ciências Sem Fronteiras. Na verdade, eu fui pela CAPES e pelo CNPq, não tinha entrado ainda no Ciências Sem Fronteiras. E eu ganhei a bolsa dos dois,
né? Só que a CAPES saiu bem mais rápido, tipo, a CAPES em, sei lá, um mês, eu tinha o resultado da CAPES, e o CNPq, depois de 3 meses, me deram a resposta positiva, mas aí eu já tinha ganhado a bolsa da CAPES. Então, as coisas foram fluindo, né? Então, outra dica que eu dou para quem tem interesse de ter uma experiência fora é invista no inglês. Não importa se você quer ir para a França, não importa se você quer ir para a Itália, não importa se você quer ir para a Rússia. A língua da ciência é o inglês. Então, quando você assina para ir para esses países, normalmente se pede fluência na língua inglesa. Eu tenho uma amiga que ela tentou ir para Portugal e ela não conseguiu ir para Portugal porque eles exigiam que ela tivesse o nível tal do TOEFL em inglês. Eu falei, gente, que coisa louca, né? Tipo assim, ela está indo para Portugal, vai ficar no laboratório em Portugal. Ela não precisa ter essa fluência. E ela falava inglês, ela só não tinha a fluência exigida. Então, assim, querem ter uma experiência internacional, já investem no inglês, porque é a língua da ciência e não tem como a gente fugir disso, né? E aí as coisas foram acontecendo. Eu me recordo bem que a única condição que ele colocou é que eu não poderia ter o meu projeto, né? Porque eu já fui toda animada, olha, eu tenho essa ideia de assim, olha, não, a gente não consegue fazer um projeto para você, a gente não consegue começar um projeto novo, você vai ter que se encaixar em algum projeto que a gente tem aqui. E eu topei, né? E tudo era muito novo, porque eu sempre trabalhei na clínica, eu sempre trabalhei no ambulatório. E eu estava indo para um laboratório de morfologia celular, ou seja, a base da base da base. Só que é simplesmente o laboratório mais famoso do mundo de morfologia em tecido adiposo, né? E eu não sabia disso, né? Eu sabia que ele era um pesquisador bambambam, que estava concorrendo ao prêmio Nobel, mas acho que eu não tinha nem noção direito do que era isso, né? E assim foi, tudo fluiu. Eu cheguei em Ancona. Ancona é uma cidade no litoral leste da Itália, quase ali de frente para a Croácia. Uma cidade linda, de frente para o mar. Enfim, uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Mineiro, morar perto do mar, vocês já imaginaram a minha felicidade, né? E foi tudo muito novo para mim. Tanto na parte de ciência, porque eu comecei a ir para a bancada, eu comecei a ir para microscópio, então grande parte do meu tempo eu estava no microscópio, coisa que eu não fazia, porque eu era da clínica, né, do ambulatório. Ou grande parte do meu tempo eu estava ali em cultura de célula, ou mexendo com animais, então era como se eu estivesse realmente começando do zero, desajeitada, porque tinha muitos anos que eu não mexia com nada de bancada, então aquele desajeito mesmo de quem está mexendo a primeira vez. E eles sempre muito pacientes, né? Em momento algum, na verdade, as pessoas do laboratório me acolheram de uma maneira que eu nunca imaginei que eu seria acolhida, né? Até porque existe um preconceito muito grande das brasileiras na Europa, e na Itália não seria diferente, né? Muitas mulheres, infelizmente, acabam saindo do Brasil para ir para esses países para se prostituírem. Então, existe um preconceito. Mas eu nunca senti isso no laboratório, né? Graças a Deus, eu nunca senti isso, nunca me faltaram com respeito, ou nunca subjugaram a minha capacidade intelectual. E eu fui muito bem acolhida, né? E aí, eu descobri que uma das minhas companheiras de sala atendia no ambulatório, né? Ela atendia pessoas. E eu comecei a me questionar, eu falei, gente, mas como que ela prescreve dieta, né? Ela é bióloga, que coisa esquisita. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre como é um nutricionista na Itália, né? Então, na Itália, eu acho que é um dos poucos países no mundo onde qualquer um consegue ser nutricionista, né? Então, um biólogo, como que acontece lá? Eles fazem, por exemplo, o biólogo, ele faz uma láurea, né? Como se fosse uma graduação de 3 anos, onde eles veem as matérias básicas, e eles podem fazer uma que eles chamam de especialística, né, que seria o nosso mestrado, com a duração de 2 anos, em ciência da alimentação, ou então em nutrição humana. E eles se tornam um nutricionista. E assim, bem importante, eu acho, que você trazer essa experiência, né, Flávia, porque muda um pouquinho do que a gente tem, né? Então, o que a gente tem aqui no Brasil de concepção é que a graduação, né, o bacharelado é que te habilita para trabalhar numa área. Então, as suas pós-graduações, elas só complementam a sua formação
do bacharelado, né? Como a Juliana falou anteriormente, na França, e aí também, assim, a pós-graduação, ela acaba, às vezes, te habilitando também para atuar diferente do que acontece no Brasil, né? São olhares diferentes. Na verdade, tem poucas profissões lá que o curso é íntegro, que você, por exemplo, eu sei que a medicina é assim, são 6 anos, a veterinária é assim, odontologia e direito. Então, são 4 áreas que você entra já sabendo o final, né? Já o outro, por exemplo, a biologia, a própria dietista, né, que seria o nutricionista, o nosso nutricionista, farmacêutico, eles vão fazer os 3 anos de Laurea, e aí os 2 últimos anos, que é especialista, que é, na verdade, o nosso mestrado, aí sim vai direcionar. Então, um biólogo, ele pode virar um dietista, ou um nutricionista, ele pode ir para a ciência da biotecnologia, então ser um biologista molecular. Um farmacêutico pode decidir que ele quer ser um nutricionista e fazer especialização, né, os 2 anos. E um agrônomo pode fazer isso. Então, o agrônomo pode fazer especialista de 2 anos e virar um nutricionista. Então, a sensação que eu tenho é que é meio que uma zona. Desculpa a palavra, é uma bagunça. Então, todo mundo que quer ser nutricionista é só fazer a Laurea lá dos 3 anos e depois consegue, né, prescrever dieta. E você percebe, assim, que eles sabiam que eu tinha um olhar diferenciado. Porque, por exemplo, essa colega de trabalho, né, ela era bióloga, tinha feito os 2 anos, ela atendia ambulatório, mas ela sempre vinha me perguntar alguma coisa mais específica, né? Porque o nosso curso, ele varia de 4 a 5 anos. E é um curso muito mais amplo, é um curso que, por exemplo, a gente pode trabalhar na ciência de alimentos, seja numa indústria alimentícia, seja, né, desenvolvendo novos produtos, a gente pode trabalhar na vigilância sanitária, a gente pode trabalhar na saúde pública, a gente pode trabalhar no hospital, a gente pode trabalhar no ambulatório, a gente pode trabalhar em restaurantes. Lá não existe isso, né? Lá, o que eles chamam de nutricionista, que seria o dietista, que é o nosso nutricionista, são 3 anos de formação, e aí eles fazem uma certificação. É como se fosse a nossa prova da OAB. Mas como se fosse uma certificação. E aí esse dietista, ele consegue trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. Mas, por exemplo, no hospital é o médico nutrólogo. Não é o nutricionista. Não tem tanta autonomia, né, o nutricionista. Não, o nutricionista não tem a autonomia que a gente tem aqui. O papel que a gente faz nos restaurantes, né, de vigilância sanitária, não é o dietista. É o biólogo que faz uma certificação para fazer tudo aquilo que o nutricionista faz de controle sanitário dentro das unidades de alimentação. Eles não têm um conselho que regulariza a profissão, igual a gente tem o CFN, a gente tem o CRN. Então, assim, a impressão que eu tenho é que é uma profissão, infelizmente, meio que jogada para os cocos. Sabe? Então, assim, dentro do hospital, é o médico nutrólogo. Para atender em ambulatório com qualquer... E não é só população saudável, é população, inclusive, que tem alguma doença. Não, aí pode ser um biólogo, pode ser um agrônomo, pode ser um dentista, pode ser um farmacêutico, desde que tenha feito os 2 anos lá da ciência da nutrição, da ciência da alimentação ou nutrição humana. E aí vem muito do que a Tânia trouxe para a gente de Portugal, né? Da importância dessa regulamentação da profissão, de a gente ter, né, órgãos que regulamentem a profissão, justamente porque garantem também o nosso nicho de atendimento, né, como uma especialidade mesmo do nutricionista, daquele que é bacharel em nutrição, né, não fez uma pós na área de nutrição. E assim, se a gente parar para pensar, né, gente, na nossa formação, ela é muito ampla. Então, é muito difícil para mim imaginar, né? É como se eles pegassem o nosso nutricionista e fragmentassem, né? Então, você quer atender ambulatório, você vai estudar só nutrição clínica. Mas espera aí, a nutrição clínica, sem a base da nutrição, sem a parte de vigilância sanitária, sem a parte de entender a antropologia da alimentação, isso tudo fica muito mecânico, né? Porque o ato de alimentar é muito mais complexo. Então, eu vejo a nossa formação, né? Nós estamos, na verdade, anos-luz na frente deles
em relação à profissão, em relação ao curso, em relação à ementa, em relação a direitos, em relação a quase tudo da nutrição. Né? Então, se a gente acha que aqui no Brasil a gente tem pouca autonomia no hospital, né? Que muitas vezes existe um pouco dessa questão, às vezes, médica com nutricionista, que a gente sabe que nem sempre é tão harmonioso assim. Lá, então, o nutricionista consegue mal dar pitaco no que o médico prescreveu para o paciente. Né? Quando o nutricionista consegue entrar no hospital, porque normalmente é o nutrólogo que pega esse cargo. Então, assim, foi frustrante para mim, né, ver que a profissão lá é tão... Na verdade, eu demorei, gente, quase uns 4 meses para entender um pouco dessa bagunça, né? Porque para nós é tudo tão diferente que é meio que inadmissível você pensar que uma pessoa que fez biologia, que fez agronomia, que fez farmácia, vai fazer 2 anos de como se fosse uma especialização e, pum, virou um nutricionista. E como é que eles viam? Você chegou a conversar com eles sobre o nosso currículo, como que é no Brasil sobre isso? Eles acharam alguma diferença? Né? Eles acharam porque acontece. Para nós, são 4 ou 5 anos, e aí sim você faz o mestrado. Então, na verdade, a gente tem 2 anos a mais de estudo. Né? Porque eles fazem, vamos supor, 3 anos de Laurea em biologia, os 2 anos de ciência da alimentação já é o mestrado deles. Para nós, não. Né? Nós temos aí um bacharelado de 4 ou 5 anos, depende da estrutura do currículo. E aí, eu quero fazer um mestrado, são mais 2 anos. Eu quero fazer um doutorado, são mais 4 anos. Então, a gente tem muito mais anos de estudo do que eles. Então, assim, eu percebia que era até um pouco difícil para eles entenderem, nossa, mas o nutricionista agindo na vigilância sanitária, porque eles também não conseguiam ter a compreensão da dinâmica, né, do quão amplo era o nosso currículo. E como na época, né, eu não era docente, eu era uma doutoranda, também essas coisas, depois que a gente entra dentro do sistema, que a gente entende o que é uma grade curricular, que a gente entende, né, o que é o NDE, que a gente entende que é um monte de coisas. Sim. Então, eles ficavam surpresos com a quantidade de anos e com a quantidade de coisas que a gente fazia. E era muito nítido, assim, que eles sabiam que eu tinha um olhar mais profundo sobre a nutrição, mesmo tendo na verdade, eram 2 colegas minhas, uma depois entrou em licença maternidade, 2 que eram biólogas e tinham feito a especialística lá em nutrição. Então, elas sempre vinham me questionar algumas coisas, sabe? Então, eu acho que essa foi uma das coisas que me impressionou bastante na Itália. E uma coisa que me impressionou muito, muito, muito também foi a alimentação. Né? As pessoas lá são bem mais magras do que aqui no Brasil. É bem assim, principalmente na região que eu estava. Quando a gente vai mais para o sul da Itália, você encontra mais o sobrepeso e a obesidade. Porque o sul da Itália é como se fosse o nosso Nordeste. É uma região financeiramente menos favorecida e tem uma culinária um pouco mais gorda, digamos assim, né? Com ingredientes mais calóricos. E existe até um pouco de preconceito assim com quem é do sul da Itália. Eles são pessoas muito mais abertas, muito mais alegres, muito mais receptivos do que o pessoal do centro, o pessoal do norte. Então, assim, eu fiquei chocada com o quanto que eles são magros. Né? Eu falava assim, gente do céu, eu me sentia, eu ia pra praia, eu me sentia uma hipopótama. E olha que eu não estava acima do peso, mas as pessoas lá... E o estilo corporal também é tão longilíneo, né? Assim, eu sempre tive muita dificuldade em comprar short lá, em comprar calça lá, porque a proporção do quadril é muito diferente, né? E até essa questão do se relacionar com a comida e o lazer, né? A praia, como que é a praia nossa do brasileiro? Normalmente a gente leva um cooler, né? E aquela aí a gente passa o dia inteiro na praia bebendo, aí pede um petisco, pede um peixinho, pede um camarão, né? Lá não existe isso. Né? Primeiro porque a comida e a bebida não vai até você na praia. Então os quiosques, os restaurantes, eles são na orla, mas na região da areia, da não. Né? Então, isso é diferente, eu acho que isso ajuda também, né? Porque a gente parece que tá sempre... tem muita comida envolvida no nosso lazer. E não que eles não tenham, porque o italiano tem uma cultura
onde eles exacerbam muito o ato de se alimentar. Mas eles estão na praia, eles passam o dia inteiro na praia, quero comer, eu vou ali naquele restaurante ou naquela hora, eu peço o que eu quero, depois eu volto. Né? O consumo deles de vegetais é muito superior ao nosso. Mas é muito superior ao nosso. Eu já tinha uma alimentação que eu considerava boa. Hora que eu cheguei lá, eu falei, gente do céu. Esse povo come 10 porções de frutas e vegetais por dia, assim, ó, num estalar de dedos. Né? Então, assim, eles comem muita massa? Comem, mas a massa deles é diferente. Então, o grão que se faz o macarrão é um grão diferente do nosso. O ponto é um ponto muito mais al dente, né? Então exige muito da mastigação. Eu lembro que uma porção pequenininha de macarrão eu já sentia, parecia que eu tinha comido um boi. Né? E é fácil acesso lá a produtos in natura, Flávia? Assim, sim. O que não é fácil acesso lá? Fácil acesso pensando financeiramente, carne. Carne lá é muito cara. Né? O custo de produção da carne, até ambientalmente, é muito caro, né? Então, assim, você vê eles comendo carne, eu não tô brincando, assim, 1 a 2 vezes por semana no máximo. O que eles comem muito? Eles comem muito, e foi uma das grandes surpresas que eu tive, os embutidos. E eu falava, gente, como é que os índices de câncer nesse lugar não é alto? E aí você começa a descobrir o cuidado que eles têm na indústria de alimentos deles, né? Vários dos conservantes que a gente utiliza aqui, que são cancerígenos, lá são proibidos. Tem esse olhar de cuidado, né, de proteção do Estado. Eles têm uma proteção com a comida deles que é uma coisa muito admirável. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma memória de borboleta para quase tudo. Né? Então, tem um escândalo com a empresa tal, que adulterou o leite, adulterou a carne, adulterou, sei lá. Passou 2, 3 vezes, está todo mundo comprando aquela marca de novo. Lá, as empresas falam, se houver qualquer escândalo envolvendo a qualidade do alimento, aquela empresa nunca mais consegue vender um grão de arroz. Bacana. Então, eles são extremamente cautelosos com a alimentação deles. E isso é muito bonito de se ver. Né? Por que muitas vezes a empresa alimentícia do Brasil nos engana tanto? Porque a gente não consegue dar o troco nesse sentido. Olha, vocês nos enganaram, a gente não vai comprar mais de vocês. Sim. Né? Então, essas foram algumas coisas que me admiravam, né? Que eu comecei a fazer todas essas... Nossa, gente, esse povo come presunto todo dia, come salame, mortadela, né? Como é que esse povo não tem câncer? Como é que os índices de câncer aqui não são mais altos que os nossos? E aí você começa a investigar e você começa a perceber o cuidado que eles têm com esses produtos. Né? Na hora da produção já, né? Que é muita coisa que acontece aqui, que a gente não tem, né? Então, assim, às vezes a gente se questiona por que em todos os países da Europa, ou quase todos os lugares do mundo, certos tipos de agrotóxicos são proibidos, certos tipos de conservantes são proibidos, e aqui não. Aqui a gente pode utilizar, né? Parece que assim, foi proibido lá, então vamos jogar para o Brasil, né? Porque lá pode, né? E é óbvio que existe uma série de questões que estão envolvidas nisso, questões políticas, questões de lobby de empresariais, né, de bancadas, né, que a gente tem aí que são financiadas, né, por esse tipo de produtor, né, desses agroquímicos aí, mas e isso dificulta muito, né, porque daí se faz também todo um trabalho de mídia, né, para convencer a população de que isso não é ruim. Então, tudo isso acaba vertendo no que a gente tem na nossa alimentação. Né? E eles têm uma cultura de realmente se interessar pelo alimento. Né? É uma coisa cultural. A relação também com o horário da alimentação deles é algo muito bonito. E foi algo que eu tive dificuldade de adaptar, porque eu vinha de São Paulo. São Paulo, se você tira meia hora para você almoçar, você tá doido. Como é que você tira meia hora para almoçar, né? Eu costumo dizer que o ritmo de São Paulo é fora do sério. E aí você fica acelerado. E aí eu cheguei lá no ritmo de São Paulo, chegou o horário do almoço, e aí eu fui com a minha marmitinha, que é uma outra diferencial, as pessoas levam marmita para o trabalho quase todo dia. Eu comecei comprando na cantina, depois com o passar do tempo eu fui levando, porque todo mundo leva, você acaba entrando no ritmo, né? E aí, né, comi. E como eu dependia de outras pessoas para fazer as técnicas, né, deu meia hora, deu 40 minutos... Deu 1h30 e o povo não levantava da mesa. Todo mundo lá do laboratório na mesa, todo mundo já tinha parado de comer e falando de comida. Eles também ficam o tempo todo falando de comida.
E eu ficava assim, gente do céu, tem 1h30 que nós estamos sentados aqui perdendo tempo, que hora que... Aí a hora que eles decidem levantar, vamos tomar um café lá embaixo? Aí desce todo mundo para tomar um café. Então, assim, eles realmente tiram 2 horas, em torno de 2 horas, para a refeição coletiva, mesmo que eles não estejam em casa. E isso, para mim, foi um choque, né? Porque minha rotina era outra. Mas se você for para pensar, é muito bonito, porque você respeita a digestão do seu corpo também. Né? Você come mais devagar, você socializa, porque o hábito de alimentar é uma socialização, né? E você respeita o tempo do seu corpo de fazer a digestão. Sim, é muito legal mesmo. Acho que a Europa, de uma maneira geral, eles têm esse hábito também, né? E os italianos gostam da comida também. Acho que isso também é outro fator, né? Que a gente sabe historicamente disso, enfim, culturalmente falando. Teve uma aluna que perguntou ali se você chegou a trabalhar no ambulatório, alguma coisa assim. Você fez atendimentos lá ou não? Não. Eu não fiz isso porque não era a proposta do meu doutorado. Na verdade, eu estava saindo da parte clínica e mergulhando na parte básica. E eu nem acho que isso me seria muito permitido, né? Porque, como eu disse, a gente atendia do lado do hospital, então tinha um hospital universitário, e no hospital universitário são os nutrólogos, né? Então, até existia um grupo de obesidade dentro do hospital, que eu tive vontade de conhecer, mas eu não tive perna para conhecer, porque realmente a demanda no laboratório era muito grande, mas que provavelmente eu não teria autonomia por todas essas questões que eu falei, né? Agora, ambulatório, né? Igual eu falei que eu tinha as colegas que atendiam como se fosse clínica mesmo. Eu teria que provavelmente ter um reconhecimento de diploma, né? E eu conheço vejo relatos de brasileiros que tentam validar o diploma. É realmente uma burocracia, porque o nosso currículo é muito superior do deles. Então, aí se enquadra com o quê? Com dietista, com nutricionista. E existe, por exemplo, uma expectativa muito grande de quem vai para lá, porque a pessoa se forma com os conceitos daqui e se forma com os direitos que sabe que o nutricionista tem aqui, e chega lá, ele é um profissional bem limitado. Com uma outra visão, né? Outro tipo de atuação, né? E eu até acho que, assim, para eu trabalhar com ambulatório lá, eu precisava de ter pelo menos uma vivência de 1 ano dos alimentos lá, porque os hábitos, os alimentos, eles vão mudando, já muda de região para região, imagina de país, né? Então, por exemplo, eles tinham hábitos que, para mim, eu jamais prescreveria aquilo, mas é hábito e é saudável. Vamos supor, tinha um dia que eles chegavam lá com macarrão com abobrinha. Aquilo, para mim, eu falei, gente do céu, cadê a proteína disso? Né? E se a gente já tem essa variedade, essa diversidade no Brasil, né? Onde a gente tem dificuldade, por exemplo, se eu sair aqui do Sul, vou fazer atendimento lá no Nordeste, eu já vou ter dificuldade com uma série de preparações e pratos que eu não conheço, né? Imagine fora de uma cultura totalmente diferente, que não tem ligação nem com a língua, né? Então, você tem que aprender quais são os nomes dos alimentos locais, não é só o nome, por exemplo, das frutas, das coisas em geral. Você tem que saber que você está falando disso, é o biscoital, igual, por exemplo, pão de queijo, né? Quitanda ou pamonha. São alimentos regionais que quem está trabalhando ali... Imagina vir um gringo trabalhar aqui em Goiânia. A pessoa fala assim, eu comi, na noite, normalmente eu como uma pamonha. A pessoa precisa, pelo menos, já ter uma ideia do que é aquilo. Né? Então, eu acho que todo mundo que quer trabalhar lá fora, em qualquer que seja o país, precisa primeiro ter uma vivência local, até para entender o que são os alimentos, né? Que não são só arroz, feijão, macarrão, mas as quitandas, né? As receitas locais. Sim. É o nosso aipim, mandioca, macaxeira. Você imagina para quem vem para cá, gente. Você muda de região, o mesmo alimento tem outro nome. Sim. Flávia, você falou do consumo da carne, né, vermelha, que ela é um consumo menor. Uma aluna perguntou sobre o consumo de leite. Eles também consomem o leite, como a gente tem o hábito aqui no Brasil, ou não? Olha, a maior parte do leite, eles não consomem leite como a gente consome com achocolatado ou na vitamina. Isso não. Né? Não, na verdade, o café da manhã do italiano ele é doce.
Não existe café da manhã com coisa salgada. Isso foi uma das coisas que eu nunca consegui adaptar, né? Eles até olhavam esquisito, porque, por exemplo, o nosso misto quente, para eles, é um almoço. Porque tem a parte proteica, que é o presunto, tem o queijo, tem pão. Aquilo para eles é um almoço. Então, eles viviam comendo, por exemplo, um misto no café da manhã. Não, mas você está comendo uma coisa de almoço, agora você tem que comer coisa de café da manhã. Você tem que comer, né, um croissant, você tem que comer um cookie. Porque o café da manhã deles é doce. Né? E aí, normalmente, é café, porque eles realmente têm a relação deles com o café é muito mais forte do que a nossa. Ou chá, mas é mais café do que chá. Né? A parte de laticínios está muito mais relacionada a queijo e iogurte. Queijo e iogurte eles consomem bastante. O leite, propriamente dito, pelo menos as pessoas que eu convivi, quase ninguém tomava leite. Joia. Tem mais alguma pergunta? Eu não tô tendo acesso às perguntas, mas assim, de maneira geral, Flávia, como é o mercado de trabalho para quem de repente vai lá e consegue a validação ou faz a validação? Você acha que tem mercado de trabalho ou não tem uma grande aceitação justamente por conta de ser esse mercado mais fechado mesmo para o nutrólogo? Como que é? Essa é a minha opinião. Eu não cheguei a conhecer nenhum brasileiro que validou. Primeiro que quem vai precisa ter essa consciência que se você conseguir validar o seu diploma, a sua limitação vai ser muito maior. Então, assim, você provavelmente vai trabalhar em ambulatório. Né? Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa ter em mente para ela não se frustrar. E não é um processo fácil. A validação do diploma não é algo fácil, é algo que demora um certo tempo, precisa ter paciência, né? E ter essa consciência que você não vai trabalhar na vigilância sanitária. Os restaurantes lá não precisam ter um nutricionista, igual, teoricamente, todo restaurante aqui com X unidades de fornecimento precisa ter um nutricionista para assinar. Lá não existe isso. Lá é o biólogo que faz uma certificação, como se fosse essas ISOs que existem. É uma certificação para a vigilância sanitária. Quem faz é o biólogo, não é o dietista. Então, você acredita que lá a gente teria uma área só? Uma área só para atuação. Mesmo de atuação. As outras áreas, não. Eu desconheço. Então, por exemplo, alguém que é de UAN, que gosta da UAN, né, não vai ter espaço. Vai ter espaço se quiser abrir um restaurante, mas aí vai ser muito mais como empreendedor do que realmente como nutricionista. Você pode vai precisar contratar um biólogo para assinar. Pois é. E eu queria ressaltar, Flávio, que você trouxe lá no comecinho da sua fala lá. Primeiro que eu não sei, mas como eu não estou com acesso aqui, eu não sei se a gente não participou do mesmo congresso lá atrás, lá naquele da SBCTA, que foi aqui em Curitiba. Mas que era bem na época que eu fazia iniciação científica também. Deve ter sido, porque cada ano muda de lugar, né? Então tem grande chance de ter sido. E o que você trouxe assim, de experiência e de vivência é o que eu também tento, né? E a Ana também tem essa visão, de a gente passar para os alunos. Experimente. Né? Experimente tudo. 4 anos é muito pouco. Né? A gente não vai saber tudo na faculdade. Nós que somos professores não sabemos tudo. Né? E aí, cada vez que a gente se especializa, a gente sabe mais do menos, né? Ou seja, sabe mais de uma coisa específica e acaba perdendo todo. Então, assim, a faculdade é o momento de experimentar, né? Então, assim, ou a questão que você falou, não tem que estar num grande centro, realmente não tem que estar num grande centro. Assim, as oportunidades, você tem que buscar essas oportunidades e elas vão aparecer independente de onde você esteja. Independente se a instituição é privada ou pública. Sim. Isso eu gostaria de pontuar, porque as portas, né, essas bolsas, elas estão disponíveis independente se você está numa universidade pública ou numa universidade privada. Você não precisa ser aluno de uma universidade pública para ter acesso a isso. Então é importante falar isso também. Sim. Eu acho que isso é bem importante, assim, para deixar para os alunos, para deixar isso para os alunos, assim, que a oportunidade está aí para todos, né? Agora a gente precisa buscar e galgar e ver como que a gente vai caminhar para chegar e para poder fazer disso uma oportunidade real para a gente, né? E isso também pode acontecer no mestrado, que foi o que aconteceu com as minhas alunas, né? Então, quando eu cheguei em Goiânia, eu abri o grupo de estudos da obesidade aqui em Goiânia, então a gente tem o GEO Goiânia,
E 2 das minhas alunas de mestrado foram para o mesmo laboratório que eu fui para fazer o mestrado sanduíche. Então, existe um mestrado sanduíche, você não precisa, claro que o tempo é menor, né? Porque mestrado são só 2 anos, então o tempo máximo que elas podiam ficar, se eu não me engano, era 6 meses, né? O tempo mínimo 3 e o tempo máximo 6 meses. E elas amaram a experiência. Né? E eu fiquei mais feliz ainda de ter minhas filhas acadêmicas lá onde eu estive, viver no laboratório onde eu estive. É muito legal o que você falou, né? O não a gente já tem. Eu costumo falar uma frase para os meus alunos, falo, ó, passa o óleo de peroba na cara e vai, né? Cara de pau mesmo, assim. Acho que a gente tem que ser assim. Eu também tive oportunidades, né, durante toda a minha carreira e fazendo, né, tendo essa cara de pau aí que a gente fala. E é o momento, né? Acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Não é puxar saco de professor, não é nada disso, né? Porque às vezes o aluno tem essa visão, assim, se eu ficar perguntando muito, vou ficar puxando o saco. E não é, né? A gente ter esse cuidado. E falando até nisso, assim, alguns alunos perguntaram ali, o profissional, quando ele vai transferido por uma empresa, isso eu não sei nem se você vai conseguir ajudar a gente na resposta, né? Mas se ele vai daqui para a Itália ou para a Europa, transferido, se tem essa mesma burocracia para fazer o trâmite do documento, né, da documentação. Eu vou ser bem sincera, eu acho que dificilmente eles importariam um nutricionista. Se você pensa, por exemplo, né, vou pensar na Fiat, que é uma grande empresa automobilística lá da Itália. Pode ser que a gente tenha um super engenheiro que trabalha na Fiat daqui e eles querem enviar para a Fiat de lá. Eu acho que esse trâmite é mais fácil. Eu não consigo imaginar eles importando um nutricionista daqui. Né? O que a gente tem, por exemplo, vamos supor, a Nestlé, que é uma grande empresa, né, lá na Suíça. É Suíça mesmo, né? É Suíça, não é Suécia, não. E aí existem vagas que você pode fazer um application. Eu lembro que quando eu terminei o doutorado, eu me inscrevi numa dessas vagas. Que aí sim, você está indo para fora para uma empresa multinacional. E da área também, né? Da área de nutrição, então eu estaria dentro da área da nutrição e eu não precisaria validar o diploma porque eu estaria indo como uma pesquisadora. Né? Eu não consigo imaginar essa situação, até porque o nutricionista não trabalha na indústria de alimentos lá. Sim. Então, não consigo imaginar essa situação, onde tem uma empresa vamos supor, da área da ciência de alimentos, né? Onde eles vão importar um nutricionista para lá, porque lá não é o nutricionista que fica nas indústrias. E até porque talvez você não estaria fazendo uma atividade privativa de um profissional, né? Você estaria trabalhando, então por isso não sei se precisaria, nesse caso, de você revalidar o seu diploma. E outra coisa bem interessante lá da tua fala ainda do começo, do e-mail que você mandou e né, teve a conversa, eu trabalhava com análise de fitatos, né, em feijão agroecológico e convencional na minha iniciação científica. E tinha um cara lá, que agora, obviamente, não vou lembrar o nome, mas era quem escrevia tudo sobre ácido fítico, fitatos e não sei o que lá. E a gente tava com uma dúvida e eu falei para minha professora, vamos mandar um e-mail para ele. Ela riu, ele não vai te responder. Falei, vamos tentar. E na hora que a gente mandou o e-mail, ele respondeu. E naquela época a gente não tinha tanto acesso à tecnologia como a gente tem hoje, né? Quando chegou aquele e-mail, assim, nem sei se o meu inglês que eu escrevi naquele momento foi correto, assim, sabe? Mas é justamente isso que a Ana estava falando, a gente investir, ter essa cara de pau, assim, sabe? Tem uma disciplina que a gente trabalha e que os alunos que organizam os eventos, né? E eles, mas eu não conheço ninguém. Eu falei, acha lá e fala que você é estudante, que você está propondo um projeto assim, né? E eles trouxeram muitas ideias bacanas, assim, para a disciplina, foi bem legal. E Acho que a gente tem que ter a ousadia, né? Sim. Porque se a gente não tiver ousadia, e é uma ousadia educada, né? Sem invadir o espaço do outro. É se identificar, se apresentar, pedir ajuda, né? E lá fora, assim, a sensação que eu tenho, né? A gente teve outros membros do GEL que foram para fora, sempre muito abertos às pessoas, né? Para eles, eu não sei o quanto as pessoas sabem disso, mas para eles é interessante ter alunos de fora, porque nós somos vistos como um país subdesenvolvido, né? E isso conta pontos para a universidade, ter alunos de países subdesenvolvidos. Então, é uma via de mão dupla. Eles estão nos ajudando, nos dando oportunidade,
Mas para a instituição, conta pontos eles auxiliarem países subdesenvolvidos. Então, não é 100% de caridade, eles também estão... Eu falo caridade assim, porque eles têm profissionais do nível bom lá, eles não precisariam estar puxando, aceitando a gente, né? Mas eles aceitam porque eles entendem que esse intercâmbio é importante e é favorável para eles também, querendo ou não. Foi mão de obra, eu estive 1 ano trabalhando no laboratório e para eles não custou nada. Quem estava pagando toda a minha estadia quem me pagava era o governo brasileiro. Então, eles têm uma mão de obra gratuita. Tudo bem que não era uma mão de obra especializada naquela área básica, porque eu não tinha, mas vamos supor que eu fosse uma estudante de bancada, que eu já trabalhasse com experimental, que eu já trabalhasse com ratinhos, que eu já fizesse Western blot, que eu já fizesse tudo aquilo. Eles teriam uma pessoa totalmente treinada, trabalhando de graça para eles por 1 ano. Sim, é verdade. Então, assim, é muito importante que a gente não tenha medo do não, porque se a gente não fizer, a gente já tem o não. Sim, a única certeza que a gente tem é o não. Flávio, eu queria agradecer aí a tua participação, né? A gente já está chegando aí no nosso horário também, que a gente combinou, até para não passar muito, mas queria agradecer, eu acho que foi bem enriquecedor essa tua visão, né, de como é estudar fora, né, desse prestígio que realmente o brasileiro, né, tem fora, né, de valorização do conhecimento mesmo, quando a gente vai para fora, que às vezes a gente acaba subestimando, né, e falando, não, mas ninguém vai me aceitar, imagine no Brasil, vou estudar na Europa. E não, e a gente sabe que assim, e isso, né, Ana, graças aos profissionais bem capacitados que vão para lá, fazem um bom trabalho, né, levam o nome da pesquisa brasileira para lá, e a gente tem essa oportunidade daí. Então, eu queria agradecer a tua participação aqui, queria deixar esse tempo para você fazer as suas considerações finais, mas já agradecer e foi de grande valia aí a nossa troca nesse momento. Imagina, eu que gostaria de agradecer. Eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos tirado algumas curiosidades. Eu não cheguei a atuar no atendimento na Itália, né? Mas ter um olhar do nutricionista dentro da área básica também é muito importante. Então, a gente ir mergulhar na área básica nos ajuda a entender muito mais a parte clínica. Então, às vezes a gente fica tanto na clínica, a gente esquece que por trás daqueles sintomas, por trás daquilo tudo que o paciente está sentindo, tem algo lá na área básica que, se eu não souber, para mim fica tudo muito mecânico. Né? Então, ter um olhar do nutricionista na área básica também é muito importante, gente. Então, a ideia é abrir mesmo a cabeça, mostrar para vocês que as oportunidades estão aí, né? E que se a gente correr atrás, a gente consegue aproveitar muita coisa bacana que o governo nos proporciona, né? Flávia, deixa eu fazer uma pergunta final, que foi de uma aluna lá no início. Ela perguntou se você é de Teófilo Otoni, porque ela também é. Não sou não. E, na verdade, o campus da UFVJM, que é o que mudou, né? Eu acho que eles têm um campus em Teófilo Otoni, um campus em Diamantina e um campus em Teófilo Otoni. Não, eu sou de Pirapora, Minas Gerais. É norte de Minas, mas não é tão para leste igual é Teófilo Otoni, não. Mas a universidade que eu me formei tem um campus lá em Teófilo Otoni, se eu não me engano. Legal, é porque ela ficou curiosa, daí eu falei, vamos finalizar com a pergunta, então. Obrigada, Flávia. Bom, então, um grande abraço para vocês. Queria parabenizar a iniciativa de vocês de falar sobre essa internacionalização, né? Mostrar um pouquinho como que é a profissão lá fora. Eu gostaria de ter tido mais experiência como nutricionista lá no ambulatório para partilhar, mas a minha ideia, né, a visão que eu tive é realmente isso, que a vida do nutricionista lá é muito mais limitada do que a nossa. A autonomia deles é muito reduzida. Talvez justamente por isso, por não ter um conselho, né, que rege a profissão, que zele pela profissão. Bacana. Então, Flávia, obrigado. Ju, eu não sei, a Ju conseguiu entrar aí, eu não sei se ela quer se despedir ou não, né, do nosso pessoal, mas a gente queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aí esses 3 dias, nessas 3 noites. Eu acho que cada profissional conseguiu trazer para a gente uma experiência diferente que vai agregar muito, né, na formação dos estudantes e também para aqueles profissionais que acompanharam também, né, como é aberto, a gente tem muitos profissionais que acompanharam aí as lives nesse dia. Eu acho que amplia o olhar, traz uma valorização para a nossa atuação da nutrição enquanto no Brasil. Então,
Então, eu fiquei bem feliz, assim, queria agradecer a todos que participaram, os estudantes, gostaria de agradecer a todos os palestrantes também, né, que trocaram essa experiência. Eu acho que foi extremamente enriquecedor aí para a gente essas 3 noites aí de palestras e de conversas. Acho que é muito interessante, né, tudo isso que o Alex falou para finalizar, e agradecer a todos. Realmente acho que foi um trabalho assim, né, coletivo nosso aqui, e claro que dos palestrantes, muitos deles era meia-noite, estavam aqui falando com a gente, né, 2 delas na França, outra era 11 da noite, né, outra era na tarde, no horário de trabalho dela nos Estados Unidos. Então a gente teve essa troca de experiências e foi muito legal. E as culturas, a gente, quem não teve oportunidade de ir para esses lugares todos, mas conseguiram ouvir um pouquinho do que é a cultura de cada um desses lugares. Para nós, na nutrição, isso é fundamental, né? Essa troca de experiências aí. Então, obrigada a todos. Eu vou falar baixinho, tá? Eu tô com uma garganta inflamada. Quero agradecer primeiramente o Alex e a Ana por estar conduzindo hoje. Eu não estava conseguindo falar mesmo, estava ruim da minha voz. Flávia, pela sua brilhante palestra, porque para nós é o que a Ana e o Alex falou mesmo, a nossa valorização, né? O como nós aqui no Brasil estamos organizados enquanto categoria se comparado a outros países, né? Então isso é muito importante. Acho que todos os 3 dias a gente tira isso como exemplo positivo. Obrigada, Flávia. Imagina, eu que agradeço. Então, obrigado a todos. Tchau, Descanso, gente. bom final de semana e até o próximo, que a gente já está pensando aí. Daqui a pouco a gente coloca nas redes, tá? Isso aí. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau. Tchau.